Graça e paz, tudo bem? Bom dia. Hoje de manhã, indo para o trabalho, eu tava... Sempre que eu vou trabalhar, eu fico em oração, fico agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele ainda vai fazer em minha vida. E eu coloco sempre um louvor e vou adorando, vou clamando, Senhor. E hoje pela manhã veio a memória que ontem eu postei um recado sobre a Páscoa, né? A Páscoa passou, se foi, e o que tem sido o nosso memorial? O que nós temos feito? A Páscoa passou, só que será que nós estamos sendo religiosos? Será que a gente está pensando ainda que, como eu já fui nesse culto de domingo de Páscoa, eu não preciso mais ir na igreja? Será que eu fico pensando que só por eu saber que a Páscoa simboliza a ressurreição do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, mas eu como cristão, eu como um pregador do Evangelho, eu como uma pessoa que levanta a bandeira do cristianismo, eu como uma pessoa que fala que sou crente, eu como uma pessoa que fala que sou um frequentador de igreja, o que eu tenho feito para Jesus? Até onde eu tenho levado a mensagem de Jesus? Até onde eu tenho falado de Jesus para as pessoas? Porque, meus amados, o Espírito Santo de Deus, Ele é real. E às vezes a gente está pedindo um sinal para Deus, e quando Deus vem com aquele calor do Espírito Santo e Ele nos abraça. E foi o que aconteceu comigo hoje pela manhã. Estava vindo trabalhar e eu senti essa presença real de Deus. E quando nós sentimos essa presença, é algo diferente, porque é algo que nos leva além das nossas carnalidades, nos leva além, porque a gente realmente pensa que aí a gente vai crucificar os nossos desejos, vai crucificar a nossa carne. Mas será que nós temos feito isso no dia a dia? Porque é fácil eu falar assim hoje, eu senti o Espírito Santo, eu senti a presença dele, só que quais são os frutos que eu tenho dado? Porque eu sou uma árvore, Jesus, Ele é o jardineiro. E qual é o fruto que eu tenho dado? Quais são as minhas atitudes? Quais são as coisas que eu faço em nome de Cristo? O que eu levo? Para quem eu levo a palavra de Deus? Quantas e quantas pessoas estão por aí necessitando de ouvir uma palavra do Senhor? E às vezes às vezes você que tem um chamado, a gente coloca isso numa caixinha, deixando a desejar, deixando a falar assim: Senhor, eu não preciso de Ti, eu consigo fazer sozinho. Então aquilo que o Senhor nos dá, amados, às vezes a gente deixa dentro de uma caixinha e guarda ela dentro de uma gaveta. E não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para levar a mensagem dEle, para pegar o Evangelho por toda a terra, para todas as nações, quer onde esteja. E ontem eu vi um podcast, um pastor falando que a filmagem da igreja, os vídeos, as redes sociais, ela tem acabado com o culto nas igrejas. E, amados, pensando bem, tem razão. Tem razão em qual ponto? No ponto de vista que às vezes a gente vem para a rede social, a gente vem para a mídia para poder levantar o nosso ego e não para exaltar Jesus Cristo, que é o merecedor de toda honra e de toda glória. Quantas e quantas pessoas têm feito, não é culto, é show. Quantas pessoas têm usado o púlpito do Senhor para fazer palco de show? Só que às vezes, amados, a gente não consegue enxergar isso. A gente vê, porque o nosso ver é aquilo que o nosso olho alcança, mas a gente não enxerga, a gente não consegue ver além daquilo. E às vezes a gente vê aquela pessoa em cima do púlpito, a gente adora aquela pessoa e a gente esquece de cultuar a Deus. A gente vai no culto buscando às vezes ser transformado, buscando um milagre, buscando uma bênção, só que às vezes a gente esquece de adorar, a gente esquece de entregar a Deus o verdadeiro culto. O culto é para Deus, o culto não é para o homem. E quantas vezes eu e você vamos à igreja esperando receber algo de Deus? Isso, amados, isso é barganha. Claro que nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas preocupações,
Nós temos aquilo que às vezes nos leva até perder, enfraquecer a nossa fé. Porque a gente questiona, a gente indaga a Deus, fala: Deus, por que o Senhor não está olhando para mim? Está acontecendo tantas coisas na minha vida, o Senhor não olha para mim. Só que a gente esquece que isso é barganha, porque eu não adoro a Deus pelo que Ele faz. A gente adora a Deus pelo que Ele é. A gente adora a Deus porque Ele enviou o único Filho que Ele tinha, aquele Salvador de toda a terra, aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Só que eu e você esquecemos, amados, que a presença do Senhor, ela é real, e a gente não leva a mensagem dele. A gente tenta levar sempre o nosso ego, sempre o louvor para nós. Ontem eu vi também uma pregação falando sobre Salomão. Quando a gente quer falar de prosperidade, a gente vai na Bíblia e a gente sempre fala de Salomão, porque Salomão era próspero, porque Salomão isso, Salomão aquilo. Amado, Salomão, ele construiu tudo para ele não construiu para Deus. Foi diferente de Davi. Davi, tudo que ele fez para o Senhor. Por mais do pecado que ele cometeu, por mais que ele caiu, só que ele foi lá e se reconciliou e falou para Deus, falou: Senhor, afaste de mim tudo aquilo que me afaste de tua presença. E será que nós temos sido como Davi ou nós temos sido como Salomão? Será que nós queremos afastar aquilo que levanta a nossa glória, o nosso ego, ou a gente quer construir as coisas para a nossa glória e para o nosso ego? Então isso é uma mensagem de reflexão, isso é uma mensagem porque o Senhor, Ele é bondoso, o Senhor, Ele é amor, o Senhor, Ele é bondade, o Senhor, Ele é longanimidade, tudo isso é fruto do Espírito. Só que o Senhor, a gente esquece que Ele é justiça, e a gente, muitas das vezes, a gente brinca com as coisas de Deus, a gente esquece que o Senhor, Ele quer o melhor para nós, o plano dele é perfeito, desde a primeira criação do mundo, desde quando Ele criou o homem, desde quando Ele criou Adão. Mas Adão, infelizmente, ele pecou, ele caiu em tentação, e o pecado entrou no mundo. Só que nós não podemos viver pensando que se Deus fosse perfeito, Ele não podia deixar Adão comer daquele fruto, porque a linha de Deus, a justiça de Deus é diferente da linha do homem, é diferente dos pensamentos do homem. Nós temos a livre agência, o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente acha que devemos fazer. Só que a gente não pensa nas consequências que nós vamos sofrer. Essa é a diferença. Então, amados, que nesse dia o Senhor te abençoe, o Senhor te ilumine, te guarda, e que você venha refletir. A Páscoa passou. Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E Jesus Cristo, Ele vai voltar. E se Ele voltar hoje para mim? Será que eu vou deixar um bom legado aqui? Será que eu consegui cumprir com o plano que o Senhor tinha para mim, que o Senhor tem para mim, que é herdar a salvação, que é herdar a vida eterna? Será que eu vou conseguir? E você, nessa manhã, será que você vai conseguir? O que você tem feito para o Senhor? Hoje é sexta-feira. Hoje é um dia onde muitos falam: hoje é sexta-feira, hoje é dia de sair, hoje é dia de bagunça. Só que hoje também é um dia onde as pessoas se prostram e clamam ao Senhor. Então, amados, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa colocar o Espírito Santo no seu coração, que você venha sentir a real presença do Senhor, que tudo isso venha a ser uma transformação, que venha a ser uma conversão genuína, que não venha a ser emoção, porque emocionar é fácil. A gente às vezes escuta algum áudio, algum vídeo, a gente vê, assiste, ou a gente lê algo, aquilo que nos impacta, mas aquilo que é emoção, aquilo que é passageiro. Agora, o verdadeiro evangelho, o Cristo, Jesus, quando Ele vem com palavras vivas, é transformação. São as boas novas, são as coisas boas. Ontem no culto falou sobre o necessário. O que tem sido necessário na sua vida? O necessário é tudo, é Jesus. Ele é o necessário. Então que Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.